É análise, é bastidor, é a verdade. RN Opinião, na Jovem Pan News. Há 3 dias do fim do prazo, 5 candidatos ao governo do estado já pediram registro junto à Justiça Eleitoral. A declaração de bens varia entre 88 mil e quase 9 milhões de reais. Ao Senado também já são 5 concorrentes oficializados. O prazo para que os partidos políticos, federações e coligações solicitem o registro de candidaturas para os cargos em disputa nas eleições termina na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto. Até hoje à tarde, a Justiça Eleitoral do Paraná recebeu 5 pedidos de registro para o governo do estado, vice e 5 para o Senado, 370 para a Câmara dos Deputados e 494 para a Alep. Os valores dos patrimônios informados pelos postulantes ao Palácio Iguaçu até o momento vão de 88 mil reais a 8 milhões de reais, quase 9 milhões. O candidato à reeleição pelo PSD, o Ratinho Júnior, ele lidera com um patrimônio de 8,8 milhões. Na sequência aparece Roberto Requião, do PT, que declarou 896 mil reais em bens. Já Ângela Machado, do PSOL, informou à Justiça Eleitoral que possui 321 mil reais. Já Ricardo Gomide, do PDT, confirmou 88 mil reais em bens e o professor Ivan, do PSTU, declarou não possuir nenhum patrimônio. 5 candidatos ao Senado pelo Paraná também já solicitaram o registro à Justiça. Álvaro Dias, do Podemos, Sérgio Moro, do União Brasil, Rosane Ferreira, da Federação PT, PCdoB e PV e Paulo Martins, do PL, além de Desirê Salgado, do PDT. Todos esses dados estão em tempo real e disponíveis na plataforma do TSE, que é o Divulga Candicontas. É só acessar o endereço, viu? divulgacandicontas.tse.jus.br. Agora, é importante falar sobre o patrimônio dos candidatos porque é uma informação importante ao eleitor, viu, Escola? Tem gente que decide o voto assim. Esse tem patrimônio X, eu voto por isso, ou eu não voto por isso, né? Ou vice-versa. Agora, o TSE, o sistema da Justiça Eleitoral, ele regrediu nesse sentido. Antigamente, por exemplo, Escola, era possível saber o nome das empresas de cada candidato. E por que isso era importante? Principalmente para o trabalho jornalístico, mas para qualquer cidadão que quisesse ter acesso a isso. Você podia depois, no futuro, fazer as ligações. Se as empresas dos candidatos, elas de alguma forma tinham sido beneficiadas ali na frente com esse ou aquele contrato público ou de forma, né, cruzada de alguma maneira, ali teve algum benefício daquela gestão ou de gestões semelhantes. Então agora a informação não existe mais, eles declaram patrimônio, cada vez menos dados disponíveis, o que é ruim para a democracia porque diminui a transparência. E o eleitor que se baseia apenas por esse valor, ele deve ser levado a sério, Mark? Ou o eleitor ele tem que pensar em outras coisas também? Porque tem aquela coisa, né? Você pode fazer às vezes uma comparação da eleição passada com essa, às vezes se tiver o mesmo candidato ali no pleito, mas levar apenas isso em consideração é um problema também, né? É um dado, né? Geralmente o voto são várias coisas. Quem trabalha no marketing político, Escola, costuma dizer que às vezes a decisão do voto vem de onde menos se espera. Vou dar um exemplo aqui, né? Tem gente que vota porque acha que o político é um bom pai. Tem gente que vota porque acha que é a melhor ideologia. Tem gente que vota porque acha que o político trata bem a mulher. Tem gente que vota porque acha o político simpático, né? E assim por diante. Então são várias tomadas de decisão que levam o eleitor a escolher aquele candidato. Por isso que os candidatos, principalmente da chamada majoritária, né? Senado, governo, presidente, prefeito, os cargos principalmente do executivo, eles têm que se desdobrar para ter as várias facetas reveladas para tentar atingir o maior número de pessoas. Agora, eu já ouvi gente falar o seguinte: eu vou votar nesse que é rico porque já tem dinheiro e não vai roubar. Como eu já vi o contrário também. Eu vou votar nesse que é pobre porque, né, é mais confiável por algum motivo e assim por diante. Então, eu acho que toda informação que vier a público é importante, mas você tá certo, não pode ser a única questão a ser considerada. Vamos pedir a participação então dos nossos ouvintes no Jovem Pan Grupo RI, que é o nosso canal do YouTube. Você aí que tá nos ouvindo, o que você já ouviu de mais esdrúxulo que o eleitor leva em conta para escolher um candidato? Comenta ali com a gente que a gente vai registrando as participações. Aproveita e já deixa o seu joinha também. Agora 4 horas e 3 minutos.